Olá, pessoal, muito bom dia. Domingão do Carlão, primeiro Domingão do Carlão desse ano de 2021. Gente do céu, pensa que eu estou começando um ano realmente na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, conversando com um queridíssimo amigo. Pensa uma pessoa 100%, o Adir é 200%. Todo o Brasil é apaixonado por ele, porque ele tem uma história, ele tem um legado maravilhoso e está completando agora em abril desse ano 82 anos e dedicou uma parte do tempo dele para estar aqui conosco hoje nesse domingo, dividindo com todos vocês aí do canal do Boi a história dele. Adir, em primeiro lugar, demorou para a gente falar, mas obrigado pela sua participação aqui, viu? Carlão, você não tem que agradecer nada da gente. O Carlão é o Carlão da minha casa, sempre o recebemos de porta aberta, de braços abertos. É uma pessoa que eu quero muito bem. E que você não tem que agradecer. Eu agradeço você quando você vem na minha casa, quando nós conversamos, porque a sua conversa é só boa. Você não tem conversa ruim. Adir, obrigado pela sua gentileza. Deixa eu falar, vamos começar do começo, porque o público que não perde nenhum Fala Carlão já conhece você do seu lado profissional, mas antes eu queria conhecer um pouquinho quem é o Adir, aonde que você nasceu há quase 82 anos atrás, fala para mim. Eu nasci em Santa Cruz da Esperança, na fazenda Bebedouro. Era uma propriedade que a minha avó tinha, minha avó na beira do Rio Pardo, uma propriedade muito boa. Lá produzia, ela tinha um engenho de açúcar, ela plantava algodão, plantava arroz, plantava milho, plantava feijão. Tudo saía da fazenda naquele tempo, a carne, o leite, tudo, o porco, tudo ali. E eu nasci ali no dia 17 de abril de 1939. Quando a minha mãe começou a sentir que o parto estava perto, meu pai montou num cavalo, puxando uma égua que chamava Castanha, e foi até Santa Cruz da Esperança, e trouxe uma parteira famosa que chamava Rosária. E às 2h da tarde, eu vim ao mundo pela mão da minha avó Mariquinha e dessa parteira Rosária. Então esse dia foi um dia abençoado da minha vida, foi um dia que as coisas começaram a brilhar para mim. Eu me lembro de muita coisa, não posso me lembrar disso aí, mas poucos anos para frente, eu me lembro de detalhe de tudo. Ô, Adir, deixa eu te falar, como é que foi a sua infância? Como é que você é um menino arteiro, brincava muito? Como é que você teve muitos amiguinhos, você tinha irmãos, como é que é? A minha infância, nós éramos em 4 irmãos. Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. A minha infância era do menino que andava descalço, andava a pelo no cavalo, no animal mais manso. Então, uma infância bonita, uma infância de nadar no córrego, entancava o córrego para ficar fundo da água, ficava brincando. Eu tive uma infância que ela me vem na cabeça até hoje. Como que eu fui aprendendo a nadar? Aprendi a nadar no córrego, não aprendi a nadar em piscina, nem em outro lugar. Minha infância foi maravilhosa, iluminada por Deus. Sempre Deus muito comigo, Deus me deu missões, que eu tive a felicidade de passar por elas há quase 50 anos, cumprindo as missões que Deus me deu. Eu fui encontrando companheiros e amigos, e essa missão foi das mais importantes da minha vida. Eu tive muito sucesso na minha vida profissional, porque eu fui conhecendo pessoas no Brasil inteiro, no Nordeste inteiro, no Sul inteiro, e nessa outra parte, na parte social, eu tive a felicidade de fazer 50 anos o ano que vem, vou completar 50 anos, de você trabalhar para quem você não conhece. Então nós começamos a fazer os leilões beneficentes. Os nossos leilões da APAI foram cada dia crescendo mais. Então nós temos 250 leilões praticamente, e entre as Santa Casas que nós temos, o Hospital de Câncer de Barretos, que aquele Henrique é uma figura diferenciada, que trabalha e continua com a missão dele. E eu fui feliz nessas duas partes, tanto na profissional quanto na social. Deus me mostrou as duas coisas e eu abracei. Adir, você estudou aonde? Você estudou na escolinha em fazenda? Como é que é? Estudou escolinha rural? Como é que foi? Eu comecei estudando em escola rural, sem dúvida nenhuma. A gente ia a cavalo, voltava da escola de Santa Cruz. Eu perdi minha mãe, eu já estava em Cajuru, na escola de lá. E de Cajuru, eu fui para o Colégio São José de Batatais Interno quando eu perdi minha mãe.
E lá eu estudei 4 anos. E conheci muita gente, tem na minha memória 300 internos tinha lá, de todas as divisões, até as escalações do time. Primeiro time dos menores, primeiro time dos médios, primeiro time dos maiores. Isso Deus me deu essa memória, que é uma riqueza que eu tenho. Eu tô abismado mesmo. E de Cajuru, para onde você foi? Nós íamos para Ribeirão. Quando minha mãe faleceu, meu pai mudou-se para Ribeirão Preto e ele fez uma parceria com um vizinho de propriedade da minha avó, da fazenda Catingueiro Corredeira, que era o seu Florencio Barbosa, a dona Silvana, que eu fui recebido na casa deles como um filho, e que foram meu segundo pai e segunda mãe. E quando é que você começou a fazer mesmo? Porque agora você é tido no Brasil inteiro, aonde você põe a mão faz bem feito, você teve um sucesso enorme profissional. Antes da gente falar na sua carreira, eu queria saber como é que você começou a fazer. Quando é que foi o primeiro negócio, por exemplo, que você fez? Quantos anos você tinha? Você já estava aqui em Ribeirão? Me conta. Eu fiz o primeiro negócio na infância, que eu não posso me lembrar, eu tinha 11 anos mais ou menos. Eu comprei 2 cabritas. Eu fui no meio de umas cabritas do filho dele lá e comprei 2 cabritas. E meu pai falou, você já comprou? Falei, eu fiz a oferta. Foi, então você fica aqui perto de mim, se ele entregar, você tem que manter a palavra. Eu aprendi 2 coisas aquele dia. Manter a palavra e que o lucro está na compra. Se você comprar mal, você vende mal. Adir, deixa eu te falar, esse negócio que o lucro está na compra, a gente faz até curso na internet, no YouTube, para aprender isso. Você aprendeu facinho isso, né? Não, eu aprendi fácil observando. Eu sempre tive na memória, olhando, observando quem faz. Por isso que a minha avó foi muito importante para mim. Eu vejo uma coisa. Eu fui trabalhar numa loja que chamava Imperial. Estudava à noite no Colégio Brasil. E, passado quase 2 anos, eu pedi as contas na loja. Aí o homem, não, você não vai sair, você vai ser dono dessa loja um dia, a sua capacidade é grande e tal. Eu falei, não, vou trabalhar mais 1 mês. Daqui 1 mês eu vou parar. E passou 1 mês, eles me fizeram muita proposta. Eu ia ganhar mais de 10 vezes mais do que eu estava ganhando. Aí eu passei a ver quanto que eu valia. Meu valor era alto, não era baixo como estava, não. Na Avenida Fiuza, tinha uma chácara ali, eu aluguei uma propriedade ali, era junto com um primo meu que chamava Paulinho. Um dia comprava bezerro de corte, fazia um lote para vender e vender. Uma vez, uma pessoa que foi sensacional na minha vida, que me mostrou 2 caminhos do amor, 2 caminhos da coisa boa, chamava Jaime Siena. Ele era apaixonado por gir, só falava em gir. Uma vez ele passou de carro junto com o senhor João Marquesi, perto da rua São Sebastião com a Tibiriçá, e parou. O senhor João Marquesi tinha 5 usinas de açúcar. Ele era o homem mais rico do interior. Todas as agências Volkswagen da região eram dele. É um italiano que chegou aqui com um oleiro. Foi fazer tijolo e fez uma fortuna dessa. E ele falou, entra aqui atrás do carro que nós vamos na fazenda. Eu fui quieto ali na fazenda, indo lá para a fazenda. No caminho ele disse, hoje você vai comprar os touros gir. Eu só ouvia, não falava. Aí, chegou lá, tinha um lote de touro gir fechado. Eu chamei o Jaime do lado e disse, Jaime, esse homem tem, meu pai é vizinho dele de fazenda lá em Itápolis. Eu vou te pedir um favor, não vai me constrangir, que eu não posso comprar nenhum boi desse, quanto mais esse número de boi aí. Você vai comprar esse número, ele falou. Ele e o Conceição Barbosa vinha falando isso para mim. Aí olharam, daí a pouco vem o seu João Marquesi, o Jaime Sena, e o Faria, que era um funcionário dele, tomar conta do gado. O Jaime disse, você vai fazer um negócio hoje, vai comprar esse estouro. Eu falei, Jaime, não brinca não, para com isso. Aí o senhor João disse, eu vou fazer um negócio com você. Eu falei, pois não, senhor João. Eu vou te dar 6 meses de prazo desse estouro, e depois, se você não vender em 6 meses, eu te dou mais 6. Os 6 meses primeiro, você não paga juros. E se você vender antes, você me paga antes. E o senhor João tinha banco, tinha financeira, tinha tudo, era um homem muito poderoso.
e muito simples, aprendi muito com ele até. Saber crescer na vida, esse homem mostrou muito caminho. E nesse momento, ele falou o preço dos touros, já mexeu com a parte comercial na cabeça, a intuição veio, e ele estava vendendo os filhos de boi nacional que ele tinha, porque ele tinha comprado os bois de uma importação que tinha chegado do Quinca Borges, e ele queria vender todos os filhos de boi nacional. Tinha um boi chamado Ministro, o Pingo de Ouro, que era o forte, o Paqueru, que era o forte pai desses touros. E eu comprei esses touros, do jeito que ele pediu, e trouxe ali para o Jardim Irajá, onde é hoje a Fiuza ali, e dentro de 30 dias eu havia vendido os touros. E na mesma esquina da Tibiriçá com a São Sebastião, na mesma esquina, tinha um Pinho Terras do Iliabaú. O Iliabaú me chamou e disse assim: Adir, você tem uns touros giro para vender? Eu falei, tenho. Ele falou, o doutor Zezito Carvalho quer comprar 10, ele vai vir aqui. E o Iliabaú era um homem importante, uma Belé, bonita, novinha, 57, amarela e preta. É pai desses meninos da Biarque aqui. É um homem que, naquele momento, ele foi importantíssimo para mim. Eu, na hora certa, no lugar certo. Entramos na Belé, eu não tinha carro ainda. Fomos na Belé dele, 57, uma Belé amarela e preta, saia e brusa, eles falavam, ali no Jardim Irajá. E eu vendi os 10 touros do doutor Zezito. E, na seguida, vendi os outros touros todos, acabaram os touros. Acabaram os touros, e eu fui na casa do senhor João uma tarde, às 5h30 da tarde, já com o dinheiro amarrado num barbante para pagar. Ele falou, não, amanhã você vai lá no banco, procura o Paulo Scatena, e você, a letra tua está lá, dizia a letra naquele tempo. A sua letra está lá. Só que depois de amanhã você volta aqui que eu quero te mostrar mais um negócio, falar com você. E eu vou para Boa Fé às 6 horas. Imagina você, às 5 horas eu já estava na porta. Às 5h30, o mordomo dele, o guarda, falou, ó, o senhor João não admite que ninguém espera ele entra para tomar café. Era o sistema dele. Como foi o dia que eu fui pagá-lo também, que era a hora do jantar. Aí o senhor João falou, vamos na Boa Fé, que eu tenho mais 6 touros para te vender. São cabeceiras daqueles que eu ia pôr no meu gado. Mas eu não vou usar, eu vou te vender. E me vendeu os touros pelo mesmo preço. Na seguida, esses nem letra eu dei para o Paulo Scatena, para o senhor João Marques. Eu fui na usina Bela Vista, o Fernando Lessa Martins, me comprou 6 touros, com quantia boa. Na hora eu falei, Fernando, faz um favor para mim. Eu fiquei conhecendo o Fernando esse dia, o dono da usina Bela Vista. Fernando Lessa Martins, o nome dele. Seu Benedito Caremone, que foi o homem que me encaminhou em vários negócios bons. Esse foi um deles. Fez 2 cheques, eu fui lá pagar o São João, falei, esse eu trouxe o cheque. Ele falou, já vendeu? Eu falei, já. Já estava o cheque que eu tinha que pagá-lo, na quantia certa ali, no segundo cheque. E aí me despertou o giro. E a grande felicidade, que desse lote de touro, era um 28, tinha um bezerro novo, que era filho do Bico de Ouro, com a roxinha número 10, era o registro da vaca. E esse bezerro ficou comigo mais quase 2 anos. Até em 1960, porque tinha muita esperança nele. E naquela época o giro predominava. Falava-se pouco em Nelore. E um farmacêutico de Cataduva, por indicação de uma pessoa de Itajubê, que chamava Nelino Cardoso, queria comprar um touro giro. Aí nós fomos lá, vendi o touro giro para o homem. Aí, para entregar lá. No outro dia, eu estava na caminhonete, busquei o boi, entreguei para ele. Falou que a minha informação era muito ruim no boi. Eu falei, se o senhor não quiser, eu levo o boi para trás. Ele falou, o boi é muito melhor do que você me indicou. Você falou. Eu fiquei feliz da vida. E aí, esse do senhor Leônidas, aí começa os caminhos retos. E me levou na Fazenda São Vicente, doutor Sintra, na Viúva Zão Caner, que eu fiquei conhecendo o doutor Sintra. E ele foi me recomendando no caminho, cuidado, este homem é um homem sistemático, de pouca conversa. E eu falei, você pode saber que só vou ouvir dele.
Ainda falei para ele no caminho, não vou falar nada. E o Oswaldo Maestrello, que é outra pessoa que entrou na minha vida na hora certa, no caminho certo, tinha me encomendado um touro Nelore. E o doutor Sintra tinha um touro Nelore, que foi campeão do quarto centenário de São Paulo, chamava Federal. Quando eu cheguei com o touro, o Oswaldo Maestrello viu e falou: Adir, eu preciso de mais 3 touros desse tipo. Eu falei: eu vou buscar para você. Mesmo preço, fez o mesmo preço. E o seu Bento Benedini havia me encomendado 2. Então já eram 5. E aí eu comecei minha vida no Nelore. Aí eu já estava numa chácara muito bem montada, com barracão, com tudo, lá no Morro Cipó, no Parque dos Bandeirantes. É um loteamento que tem hoje, chama cidade. Lá no Parque dos Bandeirantes. Aí eu comecei no Nelore. Comecei no Nelore, comprando e vendendo, comprando e vendendo, e aí eu comecei o Nelore. Esse Jaime Sena, em 65, que abriu esse caminho do giro para mim, me abriu outro caminho. Foi um caminho muito importante na minha vida. Essa estância que você está aqui, chama Estância 2L. Eu não posso nunca tirar esse 2L dela, em homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, chamada Luiz Lunardi. Quando o Jaime Sena me apresentou o Luiz Lunardi, e na hora ele falou: nós somos no sábado, dormimos na Fazenda São Luís, em Itápolis. Quando nós íamos embora, o Luiz Lunardi falou: eu tenho uma exposição em Botucatu que eu vou levar o gado e eu não vou poder ir, porque ele comeu, o negócio dele era algodão em São Paulo, ele tinha outra coisa em São Paulo, ele não tinha. E pediu para que eu fosse lá. E eu fui, ele pôs preço no gado, nós combinamos tudo, vendi o gado com muito sucesso, foi bom para ele. Aí nós adquirimos essa fazenda em 66. E em 71, em 70 e 71, ele foi montar a Lagoa da Serra, ele e o seu Maurílio Biagi, me convidaram para que fosse junto. Eu disse: seu Maurílio, Luiz, nós jantamos na casa do seu Maurílio. O seu Maurílio, um homem muito inteligente, falou: Luizinho, o Adir não quer esse tipo de negócio, já percebi. Então não é o que ele quer, já explicou tudo. Então, e aí eu fui tocando minha vida e comprei a parte do Lunardi aqui, na qual eu vendi um filho do Carvo de Cozebrada, que na partilha do gado, nós tínhamos 91 cabeças de Nelore, 240 de giro. Na partilha do gado eu fiquei com o Nelore, ele ficou com o giro valia muito mais naquele tempo. Ele estava me voltando um tanto de dinheiro. E depois o filho da Zebrada pagou o Lunardi. Então foi bonito para mim, foi muito bonito da parada essa aí. Eu estou impressionado aqui, viu, com a sua memória. Eu acho que eu nunca, mesmo conhecendo você já há quase 40 anos, a gente nunca tinha parado, eu não sabia que você tinha essa memória maravilhosa. Vamos falar um pouquinho agora, vamos andar um pouquinho, nós já estamos aí já estamos entrando nos 10 minutos finais aqui da nossa conversa. Eu queria falar um pouquinho mais agora sobre a sua carreira de jurado, quando é que ela começou e como é que você, quando você começou a formar o que a gente chama hoje de Nelore Adir, que é mais ou menos nessa época aí, você começou a ter fazenda em Goiás, me conta essa história. Essa história foi muito interessante. Em 67 para 68, eu fiz o curso de juiz em Uberaba. E eu tive um professor que ele foi sensacional pela franqueza, pessoa que falava com o coração, que chamava Pilas Prata Tibério. O seu Pilas me ensinou muita coisa. E o doutor Fausto Pereira Lima foi a chave do meu negócio. Ele e o Dico, que trabalhava com o seu Torres. Eles começaram a me ensinar, pondo a mão na massa, ver ubre de vaca, ver linha de dorso, ver aprumo, ver prognatismo, ver problema de boca, de chefe torto. E parte racial, o Pilas já tinha me ensinado muito, e o doutor Fausto também. E eu comecei a enxergar, e aí eu comecei a ser convidado para julgar em todo lugar. Tive a felicidade, em Presidente Prudente, em 68, com o doutor Fausto Pereira Lima, Jorge Luiz Franco, o Hélio Boaventura de assistente, eles pediram para mim que eu escolhesse na categoria um animal. E o Schumacher era o boi da categoria. Eu falei: esse boi, ele é muito diferente do gado. Esse boi expressa a raça como nunca. Esse boi tem os aprumos mais corretos que existe. A linha de dorso que eu aprendi, ele tem.
E a parte racial dele é 10, não é 9,5, nem 9,8. E o Schumacher ali foi campeão. E ali começou o Adir ser bom juiz. Começaram a falar que o Adir era bom. O Adir não era bom, o Adir observava, mas sempre dependia de alguém. E aí a carreira de jurado foi. O Jaime Miranda, que implantou ele, o Jaime e o Zé Luiz, falando em juiz único. Falou, não adianta pôr o Adir para julgar com ninguém. Ele que julga, e não era verdade isso. Eu aprendia com quem estava comigo. Você entendeu? Eu dizia, Jaime, eu talvez tenha maior rapidez, maior facilidade, e sou o mais novo do grupo sempre. E eles me põem para trabalhar. Não é só o Adir que julga. Eu nunca fiz um julgamento sem chegar num velho mestre igual o Dr. Fausto e falar, Dr. Fausto, a minha opinião está ali, o que você acha? Ele falou, nota 10, bateu. Então, esse homem foi muito importante para mim. O Dico, eu me lembro de chegar na Santa Cecília, lá na fazenda, o Dico me mostrar linha de dorso de vaca, ubre, vaca que não dava leite, vaca fora do padrão da raça. Porque toda raça, cara, ela tem um padrão. Não adianta você fugir do padrão. Se você fizer um gigantismo em qualquer raça, você estragou a raça. Por exemplo, no equino, por exemplo, o menor cavalo tem um pônei, o sétimo pônei, e o maior é o Orloff, um cavalo russo. O Orloff chega a medir 2,70. A artista faz show de pé em cima do cavalo. Eles selecionavam desde o tempo da União Soviética o cavalo, a índole do cavalo. Como que a artista poderia ficar em pé em cima do cavalo e dar um show. Então seria um cavalo, quanto maior, mais expressão tinha artista, mais beleza. E o menor é o pônei, que é para o menino montar e pôr o pé no chão. Se ele cair, não machucar. Cada coisa é uma, não é verdade? E o Nelore também é assim. Nós tivemos a felicidade de trazer, em 1906, um homem chamado Otávio Machado, um homem chamado Pedro Nunes, do Rio de Janeiro, numa parceria ali de um gado e de outro. Eles fizeram o Nelore do Brasil. Pegaram o pai do seu Toso, o pai do seu Rubico, o seu Rubico, lá atrás, e falaram, o rumo da estrada é essa aqui, o caminho é esse. E eles foram na Índia, em 60, 61, 62, com uma grande coisa, um gado que eles tinham na cabeça, que eles viviam de pecuária. Eles viviam totalmente de pecuária. A vaca funcional, a vaca que vive no campo, a vaca que pare um bezerro por ano, a vaca que não tem que fazer o bezerro mamar. O bezerro nasce, daí 5 minutos, a teta dela é pequena, o bezerro já mamou satisfatoriamente e já corre atrás da vaca por defesa de 5.000 anos que a Índia fez. Por ali, que bicho que pegava, era tigre, era tudo quanto é bicho. Então, a seleção da natureza, ela mostra todo o caminho para a gente, Carlos. E tudo na natureza, tudo que a natureza te mostrou, você é campeão. Por isso que você tem sucesso. Sucesso você tem, porque você observou, perguntando para as pessoas certas o que é o caminho. Eu aprendi um caminho que soltou o seu Rubico. Daí para São Paulo, daqui de Ribeirão, você vai pela Anhanguera. É o caminho mais perto. E tem 2 pistas. Também você pode ir em São José do Rio Preto, você pode virar para São Paulo, você vai em São Paulo também. É outro caminho. Então, o caminho do gigantismo, em qualquer raça zebuína, ele é defeito da raça. Vai levar para a raça o defeito que a raça tem. Melhoramento genético no computador, no papel, não existe melhoramento, não é por soma que é. A genética não mente. Lá na frente ela acusa a não verdade. Então eu acredito na genética pura, na genética de quem fez e de quem luta por ela. Por isso nós conservamos a nossa genética. Uma genética pura, uma genética desejada. Como eu parabenizo também o Tunico, o Chico Carvalho, o Menezes do Rio de Janeiro, pessoas que continuam com isso. Eu sei que nós andamos encontrando dificuldade. E dificuldade por marketing. E nem sempre o marketing é o que vale. Na década de 60, por exemplo, eu comprava muito porcos também. E vendia. Tinha vários fazendeiros aqui, que quando saía a colheita do milho, da abóbora, de tudo, eles fechavam 60, 100 cabeças de porco na ceva.
A banha de porco, a carne de porco, valia 20% mais do que, a carne de vaca. Passaram a dizer que a banha de porco era prejudicial à saúde, que fazia mal. Só que tudo, a verdade, é uma tartaruga. A mentira é um avião a jato. A tartaruga chegou. Hoje os médicos estão receitando banha de porco. Então você vê a modificação que teve, e eles querem do porco, da carne natural, do porco que come milho, abóbora e mandioca. É a banha que vale mais e custa mais. Então tudo, um dia a verdade chega. E a verdade chegou também, né? Porque o Adir hoje, o grupo Adir, o Nelore Adir hoje, está reconhecido não só no Brasil, fora do Brasil, vende sêmen, entrou numa fase, vamos dizer assim, de extremo reconhecimento pelo mercado. O grupo Adir nada mais é do que seguidor de quem fez. E aprender com quem fez é fácil. Esses importadores, todos os importadores, são pessoas que pensavam na melhora do país. Eles foram buscar genética para o país. Então eu quero parabenizar, antes de mais nada, o Celso Garcia Cid, Torres Homem Rodrigues da Cunha, Nené Costa, Rubico Carvalho, Torres Homem Rodrigues da Cunha, e o Chico, que ficou na Índia, o Dico que ficou na Índia, o Tetente, o Vicentinho, e a Dona Linda, o desprendimento dela em tudo que foi para a Índia, para que se viesse da importação os animais que viessem fazer diferença no país. Então, sou grato a eles. Para mim, o passado vale mais do que o presente, Carlão. A nossa amizade é muito grande, porque ela tem passado. Porque sem passado não existe presente. Adir, e eu que queria agradecer você por essa aula que você nos deu aqui. Muito obrigado. A gente começa o ano com essa aula do Adir, com essa memória maravilhosa. Enfim, eu acho que não poderia ter um presente melhor para todos vocês aí que não perde o nosso Domingão do Carlão do que essa prosa aqui com o Adir. Adir, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero falar para você que o Alexandre está aqui. O Alexandre é um seguidor do nosso trabalho. É uma pessoa que eu praticamente peguei no colo, que está aqui presente, que eu gostaria que ele desse pelo menos uma palavrinha nisso, porque ele é meu companheiro de 95 leilões beneficentes, eu com 245, ele com 95. E todos os leilões profissionais, nosso, ele e o meu amigo, irmão, o querido João Gabriel, está sempre presente com a gente também. Um abraço para essas pessoas. Isso foi até uma falha minha, eu queria saber o seguinte... Essa parte dos leilões da PAI que você tem feito, são 250 leilões, como é que é essa história? 245 e 311 total, entre Santa Casa e Santa Pai. E esse menino está sempre junto e nunca deixou. E eu dizia sempre para ele, você será um leiloeiro profissional. Ele tímido, novinho, um dia ele foi se descobrir. Porque na vida, eu posso dizer a vocês que eu tenho mais de 8 décadas, uma coisa. Ninguém conhece a gente mais do que a gente. E as descobertas que Deus nos dá, o privilégio que Deus nos dá para a gente descobrir a gente, é só você prestar atenção que ela acontece todo dia. Nada é por acaso. Um abraço, eu te conhecer, Carlão, não foi por acaso. Tudo é coisa de Deus. E nós estamos sempre muito bem estruturados espiritualmente com Deus. Você vê até um grande amigo que eu tenho, lá em Goiânia, que é o Braulio Ferreira Neto, afilhado do Chico Xavier. Ele também presta um trabalho lá de 5 leilões todo ano. Isso desde 84, 85. O afilhado desse homem tão famoso, Chico Xavier, o Braulio está sempre nesse jogo. Um abraço para todos. João Gabriel, Braulio, Caputo, que já se foi, Alexandre, que está comigo aqui. Um abraço da Vera, João, também. Um beijo no Trajano e todo mundo. Tchau. Obrigado, viu, gente? Ô, Alexandre, vem cá um pouquinho aqui para você. Senta aqui. Não, fica aqui, fica aqui. Alexandre, fica aqui no meio aqui, nós mostrar aqui quem que é o Alexandre que ele está falando. Alexandre, tá bom, querido? Beleza? Beleza, que prazer estar com você aqui nessa manhã de domingo. Estar ao lado do Adir para mim é sempre motivo de muito orgulho, muita satisfação. E nós, graças a Deus, estamos juntos aí nesse trabalho filantrópico. Essa parte é uma parte que o Adir sempre tem muita atenção por isso, sempre tem muito carinho pelas entidades. Eu acompanho isso de perto, posso dizer aqui para você que é uma grande responsabilidade da vida dele, tudo que ele faz por essas entidades. Maravilha. E essas entidades são o que são hoje ao redor de Ribeirão, devido ao trabalho que ele tem, o empenho que ele tem, as equipes que ele formou. Realmente as APAES aqui
tanto a Paz e Santa Casas aqui que ele atende, que ele assiste, que a Corrente União de Forças que ele criou assiste, realmente são entidades que têm uma saúde financeira muito grande, e isso tudo é devido ao trabalho e ao empenho que ele faz aí o ano todo para essas entidades, Carlão. Maravilha. Ó, Alexandre, você já está convidado para ir lá no Fala Carlão para a gente conversar sobre esse assunto, viu? Promessa aqui nesse domingão para vocês. Adir, obrigado. Obrigado. Você, Carlão. Obrigado demais. Cara, rapaz. Show de bola, gente. Esse é mais um Domingão do Carlão aqui para todos vocês. E ó, lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se vocês ainda não se inscreveram lá nas nossas redes, vão lá, se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho lá para vocês receberem as nossas notificações. E muitíssimo obrigado pela audiência aqui no canal do Boi. Um forte abraço, um ótimo domingo para todos vocês. A gente volta no domingo que vem. Valeu!